Encontrou João 17. Diga amém. Quem está vivo, diga aleluia. Quem está com fome, diga glória a Deus. Meu Deus, que tem alguém com fome aí do teu lado. Essa fome seja de Deus, né? Pergunta pro seu irmão, para ele estar com fome? E paga a janta no final. Deixa Deus te usar. Amém, querido? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 17, versos 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também pelos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, tu és poderoso, tremendo, e como é bom estar na tua casa, na tua presença. Nessa hora, Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, ó Deus, ser ministrados pelo teu Espírito Santo. Ó Pai, ainda que não seja aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas que seja, ó Pai, plenamente aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós nos abrimos, ó Deus, a ouvir a tua voz. Nós nos entregamos à direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver novamente essa oração sacerdotal de Jesus. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Querido, nós vemos aqui nessa oração, uma oração sacerdotal de Jesus, Jesus num diálogo diretamente com o Pai, Jesus falando com Deus sobre a unidade, de Cristo com Deus, de Cristo com o homem, do homem que conhece a palavra que tem de Deus com as demais pessoas, a importância de ser um, a importância da unidade, o quanto se ganha debaixo desse propósito de ser um, né? Então verso 20, olha o que ele diz: minha oração não é apenas por eles, mas rogo também pelos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então Jesus estava falando com o Pai, pela aquilo que ele tinha manifestado nos seus discípulos, o que um dia nos alcançaria, e que só um dia nos alcançaria e continuaria a alcançar pessoas, a partir do momento que Cristo estivesse em nós, e que nós conseguíssemos ser um com Ele, ter dele em nós, ter a manifestação dele em nós. Verso 21 diz: para que todos sejam um. O propósito, querido, é que nós venhamos viver em unidade. O propósito de Deus é que sejamos um. Sabe, querido, e a grande dificuldade do cristianismo hoje é a desunidade, é a falta de unidade, é a desunião, é o quanto as pessoas são divididas. Tudo aquilo que é dividido, querido, não dá certo. A palavra diz que a casa dividida não subsiste, a casa dividida não permanece de pé. Quando numa casa um puxa para um lado, o outro para o outro, essa casa vai lutar, vai trabalhar, talvez trabalhe todo mundo na casa e não consegue pôr um prato de comida com qualidade na mesa, porque a divisão. E nós vemos numa casa que talvez só o marido trabalha, a esposa trabalha, mas dentro de casa não tem renda, os filhos talvez não tenham renda, estuda com uma vida regrada, e consegue ter graça de Deus dentro da sua casa e qualidade, porque estão todos unidos no mesmo propósito. Onde a casa é dividida não subsiste, mas onde há unidade, Deus ordena a bênção. Por isso é importante sermos um. Queridos, eu nunca esqueço que um dos últimos papas que assumiu o papado, e questionaram ele: olha, você não se preocupa com o crescimento avassalador da igreja evangélica? O Brasil, em poucos anos, se tornará um país de maioria cristã.
evangélica, e os evangelhos têm crescido. Ele simplesmente respondeu: não me preocupo nem um pouco, porque eles não são unidos, eles são um povo dividido, cada um correndo atrás dos seus próprios interesses. É a realidade, querido, é a realidade. Essa desunião muitas vezes está dentro da própria casa, essa desunião muitas vezes está dentro do próprio casamento, essa desunião está dentro da própria família. Sabe, querido, talvez eu vou te pedir demais, mas seria fantástico se você conseguisse pegar um folhetinho desse daqui, ó, sentar o esposo, a esposa, os filhos e falar: olha, vamos fazer um projeto para a nossa casa. O marido vai ter os sonhos pessoais dele ali, um folhetinho, a esposa tem o dela, os filhos têm o dele. Mas seria fantástico se uma família conseguisse sentar à mesa de casa e falar: vamos fazer um projeto da nossa família. Mas para fazer isso, querido, vai ter que se trancar numa sala, esconder as armas da casa, faca, prato, copo, tudo que machuca, corta, controle, e colocar um horário e falar assim: olha, tal horário, se nós não entrar num acordo, nós vamos parar. Porque um quer um carro, mas um quer um carro de uma cor, outro quer outro modelo, um quer 1.8, outro quer um 2.0, outro quer um jato, outro vai estar lutando para comprar uma moto, mas ele quer um helicóptero. Não, o pastor falou que Deus vai dar, pai, tem que sonhar, vamos pôr o helicóptero. Então, querido, não tem acordo, não tem unidade, a começar na nossa casa, a começar muitas vezes no teu casamento. Deus quer que sejamos um, e nós precisamos começar, porque o propósito de Deus é que sejamos um. Qual é a primeira coisa que Deus criou? A primeira instituição que Deus criou na terra, a primeira instituição foi família. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne, dois se tornarão um. Esse é o propósito de Deus, que sejamos um. E aqui nós vemos Jesus falando da manifestação dele na terra, na humanidade, na vida das pessoas, a partir do momento que as pessoas entendam que ele com o Pai é um, e que as pessoas possam ser um com ele. Ser um com Cristo é ter de Cristo em mim, é ter unidade, aliança, estar tão próximo, que é a manifestação dele em mim. Esse é o propósito de Deus. E muitas vezes tem sido muito difícil de vivenciarmos isso dentro da nossa casa. Olha só, versículo 21, para que todos sejam um. Deus quer que verdadeiramente sejamos um, temos aliança, compromisso, possamos falar a mesma língua. Querida, a Bíblia diz que o povo tinha um propósito ruim, errado, mas eles estavam unidos em Gênesis, e eles estavam construindo uma torre. O propósito era errado, o propósito era ruim, porque eles queriam construir uma torre para chegar no céu. O propósito era errado, mas da forma que eles estavam fazendo estava certa. Porque de que forma que eles estavam fazendo? Todos juntos, todos unidos, sendo um, tudo muito bem ajustado e alinhado, e a torre ia de vento em popa. Deus viu aquilo, desagradou, viu que o propósito era ruim, e Deus trouxe o quê? Confusão de línguas. Cada um começou a falar uma coisa. Quando há confusão não se edifica, quando há confusão não se constrói, quando tem confusão não se avança. Porque aí o cara pediu um tijolo, o outro trazia um cimento, aí o cara pediu cimento, o outro trazia areia, e aí virou uma confusão, e não conseguia entrar em acordo, e pararam a edificação. Sabe, querido, talvez algumas áreas da sua vida você conseguiria ter unidade dentro da tua casa, da tua família, relacionamento, trabalho, profissão, ministério. Tem pessoas que ela não consegue ser um com ela mesma, que é um conflito com ela mesma. Ela vive em conflito, em desacordo com ela mesma. Se ela deixar já, querido, é tão conflitante o interior dela, que o direito vai para o direito, o esquerdo vai para o esquerdo, vai chegar uma hora que não dá conta de andar, ele vai cair. Ele vai levantar um pé e vai chutar o outro, de tão desacordo que existe. Deus quer que tenhamos unidade, Cristo em nós, sejamos um com o Pai, que tenha de Deus em nós, para que todos sejam um. E Ele diz: Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós. Olha só o que Jesus está falando com Deus: Pai, como eu estou em Ti, como Tu está em mim, que eles também estejam em nós. Que haja unidade, que haja aliança, que haja proximidade, que haja relacionamento entre nós com Ele, deles com nós.
Então esse é o propósito de Deus para mim e para a tua vida, querido. Esse nível de relacionamento, de compromisso, de intimidade, de comunhão, essa proximidade com Deus. Deus quer isso para mim e para você, amém, querido? Deus quer isso para nós. Isso é possível. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer um conversa com um amigo. Relacionamento, intimidade. Quando você tem, querido, intimidade e relacionamento com Deus, parte do céu, parte de Deus vem para você. A Bíblia diz que Moisés subiu o monte, ficou lá 40 dias, e quando ele desce do monte, querido, o relacionamento, ele está tão entrelaçado com Deus, que a Bíblia diz que a face dele resplandecia a glória de Deus, a ponto das pessoas não conseguirem olhar para ele. Precisaram colocar um véu, um pano sobre ele, porque as pessoas não conseguiam olhar, porque havia uma glória, uma unção e um poder de Deus sobre ele. Tamanha intimidade, o quanto ele estava entrelaçado com Deus. Isso é possível acontecer se houver uma disposição em buscarmos a Deus. E olha só, Jesus diz: dele a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Deus repartiu da sua glória, da sua unção, do seu poder, se manifestou em nós, querido, para que sejamos um, para que sejamos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Queridos, essa é a oração sacerdotal de Jesus, que todos sejam um. Esse é o propósito, que sejamos um com o nosso próximo, que tenhamos definição no nosso interior de quem nós somos, que possamos definir a nossa identidade, saber quem realmente nós somos em Cristo, saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida, temos todas as áreas da nossa vida bem definida, porque a primeira coisa nós precisamos definir o nosso interior, quem eu sou, onde eu quero chegar, quem eu quero ser, por mais longo que seja o caminho que você tenha para traçar, querido, mas você precisa saber onde você quer chegar, você precisa saber o que você quer alcançar na tua vida. Sabe, querido, porque tem pessoas que ela nunca vai estar perdida, porque ela também nunca está indo para lugar algum, né? Conto uma história, eu já contei aqui uma vez, que dois amigos fizeram uma viagem, dois portugueses, e eles desceram num determinado lugar, numa cidade muito grande, e aí pegaram um táxi no aeroporto e falaram: ó, leva para a praça central da cidade. Foram para a praça central. Quando chegou na praça central, um falou, desceu na praça central, falou: ó, vamos para a esquerda. O outro falou: vamos para a direita. Falou: então tá bom, vamos para a direita. E andaram. Aí o outro parou e falou assim: olha, meu Deus, eu acho que nós estamos perdidos, não estamos não? Ele falou: não, nós não estamos indo para lugar nenhum, nós estamos literalmente aqui, não estamos perdidos não. Tem gente que está assim, querido, ele não está perdido, mas também não está indo para lugar nenhum. Onde o vento bate, ele vai, onde o vento sopra, ele vai, mas é o vento do mundo e não é o do Espírito. O único vento que pode nos direcionar é o vento do Espírito, querido. Amém? Então você precisa saber aonde você quer ir, aonde você quer chegar, o que você quer alcançar, quem você quer ser. Você precisa ter isso bem definido dentro de você, porque a partir desse momento, querido, você parte para ser um com o seu próximo, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com o seu pai, para estabelecer unidade dentro da sua casa, para ser um, querido, com um colega do seu trabalho. Pastor, mas aquele cara é tão complicado, mas aquela irmã é tão difícil. Querido, não importa, Deus quer que você seja um com ele. Por isso que a palavra diz que nós temos que suportar em amor. Tem pessoas que é fácil de você amar, tem outros que há necessidade de suportá-las. Ainda que tenha necessidade de suportá-las, suporte, mas ame, seja um com ela. Porque você já pensou se Jesus tivesse olhado nessa ótica para mim e para você? Meu Deus, misericórdia. Mas ele olhou com amor incondicional. Então nós definimos entre nós e buscamos ser um com o nosso próximo. Esse é o propósito. Amém, querido? Amém? Vira para o seu irmão e fala para ele: precisamos ser um, precisamos viver em unidade. Querido, mas o que me impede de ser um com meu irmão, o que me impede de ser um com meu próximo? Sabe o que mais impede de ter unidade, aliança e verdadeiramente ser um? As diferenças. As diferenças. Ninguém é igual, todos são DNA único. Você é único em Deus. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos diferentes do nosso comportamento, nós somos diferentes dos nossos temperamentos, nós somos diferentes das nossas criações, nós somos diferentes dos usos e costumes. Somos diferentes.
Mas as nossas diferenças não podem nos impedir de sermos um, de termos aliança. Até porque, querido, imagine só, quantos aqui são casados? Imagine você casado com uma pessoa igualzinha a você, querido. Sangue de Jesus tem poder. Tem gente que falou, até está amarrado. Tem uns que quase bateu na madeira. Ia bater, viu, pastor? Misericórdia! Pensou você trabalhando numa sala de uma empresa, num escritório com 10 pessoas, 2 mesas, um do lado da outra, 5 fileiras. Imagine só se todas as pessoas daquela sala fosse você, igualzinho a você. Misericórdia. Porque cada um tem a sua forma de ser, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua personalidade, e nós precisamos nos ajustar, querido, para aceitar o nosso próximo do jeito que ele é. Pastor, mas aquele cara fala mal da vida dos outros, eu sei que é muito ruim isso. Deus o ama. Deus não ama o que ele faz, mas Deus ama ele. Amém? Deus ama ele. Por isso nós precisamos aprender a amar as pessoas e ser um com as pessoas da forma que elas são. Por isso que, qual é o propósito do Pai? Que nós sejamos um com Ele, sejamos um com Deus, sejamos um com o Pai, sejamos um com o Filho, sejamos um com o Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus, sejamos um com Ele, mas que também sejamos um com o nosso próximo. Agora, falar que eu sou um com o Pai é muito fácil, mas eu falar que eu sou um e verdadeiramente querer ser um e aceitar as diferenças e os erros do meu irmão para ser um com ele, aí eu já entro num outro nível de dificuldade, num outro grau de dificuldade, porque eu vou deparar com a forma que a pessoa é. Amém, querida? Aprenda a se relacionar com as pessoas e ser um com as pessoas, conforme a Bíblia nos ensina a ser, do jeito que elas são. Senão você vai ter que criar um mundo só para você. Tem gente que vai ter que criar um céu só para ele, porque ele não vai poder ir para o céu com muita gente, porque metade ele não conversa, outra metade ele não gosta, a outra metade só tem defeito, a outra metade só vive no pecado, a outra metade é isso, o outro é aquilo. Vai ter que criar um céu só para ele, porque desse espaço está reservado do inferno. No céu não tem esse tipo de espaço. No céu não tem esse tipo de espaço. No céu não tem lugar para quem pensa assim, para quem é assim, para quem age assim. Céu é lugar de unidade, céu é lugar de aliança, céu é lugar de aceitação, céu é lugar de perdão, céu é lugar de misericórdia. Amém, queridos? Porque muitas vezes nós somos um com a pessoa, porque ela está pagando um lanche para mim, ela está me dando uma carona, ela está me abençoando, ela está me honrando, mas de repente ela falou um não para mim. Eu já não quero ser um com ela, eu já não quero ter aliança com ela. Querido, não crie expectativas nas pessoas, que você quer estabelecer aliança, que você quer ser um. Não crie expectativas que elas não vão errar com você, porque elas vão errar com você. Nós erramos uns com os outros, nós erramos uns com os outros. Nós servimos um Deus perfeito, porém nós somos imperfeitos, e Ele nos amou, nos aceitou. Então não crie expectativa, não crie expectativa em perfeição nas pessoas para você poder ser um. Cada um tem sua forma de ser, e todos nós somos falhos, meros pecadores, que dependemos da graça, do amor e da misericórdia de Deus para permanecermos de pé. Permanecemos de pé. Então não fique determinando um grau de qualidade das pessoas para poder ser um com elas. Deus não quer isso. Amém, querido? Passe por cima das diferenças. Passe por cima das diferenças. E quando você consegue passar por cima das diferenças, querido, você vai conseguir ser um com pessoas que vão te honrar e vão te abençoar muito. E você vai conseguir ser um também, ter unidade e aliança com pessoas que não têm nada para te oferecer. Pessoas que não têm condições de te pagar um cachorro quente. Pessoas que não têm condições de te dar uma carona. Pessoas que não têm condições de te dar uma bala. Mas nós não sabemos do amanhã. Nós não podemos nos relacionar com as pessoas por interesse, pelo aquilo que elas são ou podem nos dar. Nós temos que nos relacionar e ser um com as pessoas, porque a Bíblia nos ensina que tem que ser assim.
tem que ser assim. Temos que aprender a ser um com o Pai e ser um com o nosso próximo. Esse é o desafio, porque a partir daí vem a manifestação da glória de Deus. Amém, querido? Precisa se ter unidade. Olha só o que a palavra diz em Atos 2:43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Querido, por que na igreja de Atos tinha sinais e maravilhas? Porque o povo era um. Olha o que a palavra diz: e mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Havia unidade, havia aliança. A igreja caminhava todos para o mesmo lado, todos para o mesmo propósito, todos para o mesmo objetivo. O coração deles era um, o propósito deles era um. Eles faziam tudo em comum, não havia necessidade alguma entre eles, havia uma conexão do céu com a terra. E quando há unidade, quando há aliança, quando há um compromisso, quando há um só coração, um só propósito, Deus vai se manifestar, o céu vai se manifestar. Deus se manifestava na igreja primitiva. Deus se manifestava na igreja primitiva porque tinha um só propósito. Eles tinham tudo em comum, querido. Enquanto você não tiver tudo em comum, a começar dentro de você, a se estender na sua família, nos seus relacionamentos, com seus irmãos e até com o ímpio lá fora, querido, não haverá manifestação da glória de Deus. Deus não manifesta aonde não há unidade. Por isso que a igreja primitiva vivia sinais, prodígios e maravilhas. Agora, você quer a manifestação de Deus? Para no carro, deixa eu ver, eu vou passar na frente para ver quem que é o porteiro. Esse porteiro, esse eu não posso cumprimentar. Eu vou entrando de costa. Esse eu posso. Graças a paz, vou beber água. Você quer a manifestação de Deus na tua vida, querido? Não pede manifestação não, senão vai vir. Aí o próximo passo é pedir para pôr a mão para trás e depois para sair. Deixa eu olhar. Aquela irmã está ministrando louvor. Vou ficar sentada. Isso aqui é a manifestação de Deus na tua vida, querido. Isso aqui é obra de Deus. Só que é feito por pessoas imperfeitas, a começar em mim e em você. Mas a obra é de Deus. Nós precisamos ser um, mesmo com as nossas imperfeições, falhas. A base do evangelho é perdão, é amor, é misericórdia, é suportar em amor, é amar o próximo como a nós mesmos. Eu sei que isso é uma tarefa dificílima, mas se nós queremos manifestação da glória de Deus, a base é essa, querido. Por isso que a igreja primitiva vivia sinais, prodígios e maravilhas, porque eles tinham tudo em comum, unidos, e tinha tudo em comum. Sabe, querido, qual é o propósito de Deus? Quando nós somos abençoados, receber, celebrar e repartir. Eu recebo, celebro e reparto. As pessoas têm dificuldade nisso, apegada, presa. Todo o dinheiro que vem sobre as suas mãos, querido, ele tem um propósito: tocar a sua vida, abençoar a sua vida, abençoar o reino de Deus e abençoar a vida das pessoas, querido. Esse é o propósito. Não adianta eu pegar uma pessoa necessitada, pessoa chegar aqui na igreja: pastor, estou passando fome, lá na minha casa não tem dinheiro para mim comprar comida, o meu filho não tem leite. Não adianta eu virar com a irmã e falar: que irmã, vem aqui, nós vamos orar pela tua vida, nós vamos orar com você e orar com ela, fazer uma oração poderosa, e o Espírito Santo... Deus é poderoso para chegar na casa dela e ter o alimento lá, a dispensa dela está abastada. Querido, eu posso orar com ela para Deus fazer mudar a sorte dela, mas eu preciso ir com ela lá no mercado, eu preciso subir ali e fazer uma cesta básica que dá para ela levar para a casa dela. Se o problema dela é que ela está com a força cortada, não adianta eu ficar orando para a CPFL lá. Nós vamos ter que pagar a energia dela, ajudar de alguma forma. Você está com a água cortada, não adianta eu vir aqui e falar: irmã, vamos fazer um gato, e vai eu e o irmão para o inferno. Então nós precisamos ir para a prática.
enquanto eu não tiver esse coração que a igreja primitiva tinha, saber que o que eu recebo é para abençoar a minha vida, mas é para abençoar o reino de Deus, é para abençoar a vida das pessoas, nada vai acontecer, não haverá manifestação de Deus. E se eu não consigo abençoar o meu próximo, se eu não consigo repartir com o meu próximo aquilo que Deus tem me dado, eu vou ser um com alguém. Eu quero ser um com Deus por causa dos benefícios, mas eu não quero ser um com o meu próximo porque eu tenho que repartir, dividir alguma coisa. Então, querido, nós temos que viver a prática. A Bíblia fala da igreja primitiva que havia um homem chamado Barnabé. O cara era riquíssimo. Ele foi lá, vendeu a sua propriedade, que era uma propriedade poderosa, trouxe aos pés dos apóstolos. Os apóstolos repartiam com todos, e ninguém tinha necessidade alguma, porque ele entendia o propósito. Sabe, querido, não estou falando para você vender nada não, não é isso que eu quero falar para você não. Tem gente que está até segurando com força a chave do carro aí. Não é isso que eu estou dizendo não, ninguém vai tirar a oferta, fica tranquilo. Pode fazer assim, graças a Deus. Mas eu só quero passar para você, querido, que nós precisamos para ser aprender a repartir, abençoar a vida das pessoas. Deus diz que é melhor dar do que receber. Se você tem condições de dar, querido, receber não é humilhação para ninguém, mas se você está em condições de dar, de repartir com alguém, glória a Deus por isso. É porque Deus está te honrando e te abençoando, então faça isso. Amém, querido? Faça a diferença. Porque, querido, o mundo não vai querer Cristo porque eu tenho um belo discurso. O mundo não vai querer Cristo porque eu vou reunir uma rodinha de 5 pessoas e vou falar do amor de Deus. Mas aí a hora que eu acabar de falar de uma forma linda, maravilhosa, emocionante, as pessoas vão olhar para a minha vida e se elas não verem aquilo que eu estou pregando, se elas não verem aquilo que eu estou discursando, elas não vão querer Cristo. Porque não é o meu discurso, é a minha vida que convence, através do Espírito Santo. Então, querido, não adianta eu ir para o meu pequeno grupo e fazer o discurso, se aquilo que eu estou falando não é vida em mim, se não houver disposição de realmente motivar as pessoas, trazer o quilo do amor, e saber que ali no meu meio tem alguém ali que talvez está indo só para comer o lanchinho depois do pequeno grupo, mas que não tem problema, querido, porque ela vai algum tempo para comer o lanchinho, para comer a janta, o churrasco, seja o que for, mas vai chegar um momento que vai ter uma sede poderosa da palavra, vai ter uma sede de Jesus, e ela está no lugar certo. Você acha por que tinha uma multidão que caminhava com Jesus? Só por causa dos sinais e maravilhas? Não, porque ele pegava água e transformava em vinho, porque ele multiplicava pães e peixes, querido. Isso aí já vem há muito tempo. Pastor, está indo lá no meu pequeno grupo só para comer. Deixa aí, querido. Existe uma fome natural, mas por trás dessa fome natural existe uma fome de Deus. E a hora que ela suprir a natural, ela vai entender que ela ainda não está suprida, e ela precisa de um alimento mais saudável, de uma substância maior, e essa vem só da parte de Deus, querido. Mas para isso nós precisamos de Deus em nós, nós precisamos dessa manifestação de Deus em nós. Eu preciso dessa sensibilidade à voz do Espírito, para poder vivenciar isso. Olha só, querido, Atos 8, 27. Se você quiser abrir, Atos 8, 27. Amém? Atos 8, 27. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, carregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado.
O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Queridos, esse oficial eunuco etíope estava indo na sua carruagem. Filipe caminhando, vendo a carruagem. Olha o que a Bíblia diz no 29. E o Espírito disse a Filipe. Sabe qual é o problema, querido? Quando nós não conseguimos ser um com o nosso próximo, e não conseguimos ter um coração disposto a ser um com Deus, o Espírito continua a falar. Só que se nós não somos um, querido, não temos um coração ligado com o trono de Deus, com a palavra, o Espírito vai continuar a falar. O Espírito nunca está mudo, o Espírito não deixa de falar. A diferença está em nós pararmos para ouvir o Espírito. Quantas vezes talvez o Espírito Santo tem falado com você? Quantas direções Deus tem te dado? Quantos direcionamentos na sua vida? Quantas pessoas o Senhor tem falado para você? Anuncia o Evangelho, fala do meu amor. Quantas pessoas têm chegado para você e aberto o coração que o casamento está destruído, que a vida está acabada, que as finanças estão falidas, que está dando tudo errado? Quantas pessoas desesperadas estão chegando até você? O que você tem feito, querido? E o Espírito falado para você: anuncia as boas novas, fala do meu amor, anuncia o Evangelho da verdade. Querido, quantas pessoas você se relaciona no dia a dia? Quantas pessoas trabalham para você na sua casa, na empresa? Quantas pessoas você vai para a faculdade junto num ônibus, querido, e você não parou para ouvir o Espírito que está dizendo para você: anuncie as boas novas, prega o Evangelho, fale do meu amor, anuncie a minha palavra. As pessoas no mundo aí fora estão sedentas, querido. As pessoas aí no mundo aí fora estão arrebentadas com a ausência de Deus. E nós não temos parado para ouvir o Espírito. Olha o que o Espírito Santo disse a Filipe. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Simples, querido. Simples assim. E o que ele fez? Ele obedeceu. Simplesmente obedeceu. Ele foi até a carruagem, acompanhou. Começou a bater um papo. Entrou na palavra. E a Bíblia diz o que aqui no último versículo que eu li, 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Sabe onde deu isso, querido? Filipe ganhou a alma daquele homem para Jesus. Filipe batizou aquele homem, porque ele parou para ouvir o Espírito. Sabe, querido, muitas pessoas não têm tido sensibilidade para ouvir o Espírito, têm colhido frutos amargos. E eu vou te falar um negócio, que Satanás não tem pressa. Eu digo que Satanás precisava ficar 5 anos para aproveitar 5 minutinhos na vida do homem de Deus. Ele destrói tudo que foi construído em 5 anos. Ele não tem pressa. Não leve o Evangelho do Reino de Deus na brincadeira, leve a sério. Ouça o Espírito, querido. Venha para a igreja para cultuar a Deus. Não seja uma carroça vazia que só faz barulho, só vem para marcar presença. Querido, vem para a igreja para cultuar a Deus. Durante o louvor, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Dê o melhor que você tem. Durante a palavra, abra o seu coração. A Deus não importa quem vai compartilhar a palavra. Fala comigo, Deus. Fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso de uma direção do teu Espírito para a minha vida. Dá sensibilidade para mim te ouvir, Pai. Fala no meu coração, Pai. Quero te ouvir.
Se entregue àquilo que Deus quer fazer, querido, na tua vida e através da tua vida. Eu disse aqui esses dias, eu não quero estar na fila do céu contemplando a minha família na fila do inferno, sabendo que eu almocei, jantei, tomei café, viajei, participei de tantas oportunidades com a minha família, mas eu nunca parei para falar do amor de Jesus. Eu nunca parei para anunciar as boas novas. Eu nunca tive coragem de, no meio de um churrasco, de uma comunhão, de um jantar, de uma ceia de final de ano, de não como um religioso, mas como um homem de Deus e uma mulher de Deus, e falar para os seus pais, e falar para os seus tios, para a sua família, para os seus irmãos, e falar: olha, me dê uma oportunidade, eu quero orar por vocês, porque Jesus tem um propósito na vida de vocês, porque Ele ama vocês, e eu preciso falar isso para vocês, e eu gostaria de orar, para que Deus, como um dia se manifestou na minha vida, também se manifeste na vida de vocês. Querido, sabe quanto tempo você gasta para fazer isso na sua família? 20 segundos. 20 segundos. Ninguém vai zombar de você, ninguém vai rir de você, porque com certeza ali, querido, haverá pessoas sedentas. Sedentas. Há muitos anos atrás, querido, nós fomos para o monte. Nós passamos a noite toda no monte. Nós voltamos 4 horas da manhã, né, porque era até o pai do Abel, o pastor Carlos. E nós voltamos, paramos na praça central, 43, 4 horas da manhã. Ele disse: olha, todos os grupos que estiverem na praça em Olímpia, agora nós vamos evangelizar. E aí, querido, nós fomos e começamos a falar de Jesus para um grupinho e tal, e eram uns meninos jovens, estavam bêbados, tudo. Eles não deram atenção e saíram. Aí nós fomos para um outro grupo, próximo do antigo correio, na esquina da praça. Tinha um grupo, os caras estavam bebendo, carro com som, e eles estavam nos 3 carros, né, de 15 pessoas ali, 13 pessoas, e nós começamos a falar da palavra. Querido, nós começamos a falar da palavra, e os caras começaram a zombar, os caras ergueram o som, mas e um negócio não para, e nós continuamos a falar, anunciar e falar, e um cara começou a ficar bravo, querido, e vim assim, ficar bravo, e era um pessoal de fora que nós não conhecíamos, mas vinha algo queimando para não parar, e eu via todo mundo rejeitando a palavra. Cara, ao final, eu pedi para orar, o cara falou: por favor, ora e vaza. Queridos, eu fiz uma oração. Na hora que eu fiz a oração, eu agradeci eles. Na hora que eu agradeci, um cara grande se levantou para pegar uma cerveja no meio da roda onde estava a caixa de isopor deles, e ele saiu da frente do porta-mala do carro, e tinha um jovem sentado no porta-mala do carro em prantos, e eu não tinha visto aquele menino. E ele desceu do carro, ele veio e falou assim: sou desviado, estou viajando com eles aqui, estou fora dos caminhos de Deus, em prantos, chorando. Nós oramos com ele ali, e ele já saiu e ficou separado do grupo, chorando. Nós ficamos um tempo ali com ele chorando, nós fomos embora, ele ficou chorando. Sabe por quê, querido? A palavra nunca volta vazia. A palavra nunca volta vazia, mas nós precisamos, querido, abrir mão da covardia, do medo, da vergonha e de tantas outras prioridades que têm tomado conta do nosso coração, e precisamos nos posicionar em anunciar as boas novas, como Felipe fez aqui, sabe, querido, nós precisamos ser um com Deus, nós precisamos ser um com o Filho, nós precisamos ser um com o Espírito Santo, nós precisamos ser um dentro da nossa casa, na nossa família, nós precisamos ser um com os irmãos da igreja, nós precisamos ser um com os amigos do nosso trabalho, da faculdade, no nosso círculo de amizade. Mas Deus também quer que nós sejamos um com a prostituta, com o drogado, com o alcoólatra, com o desacreditado, com o desvalorizado, com o mendigo deitado na praça cheirando mal. Só o dia que nós entendermos que essas pessoas têm tanto valor quanto nós, ou mais do que nós vamos conseguir ser um com o Pai e ser um com o nosso próximo de verdade. Amém? Vamos colocar de pé.